Boa noite, gente fina, gente elegante, gente bonita, turma de casa, como é que vocês estão? Por incrível que pareça, nós estamos nos mantendo vivo. Ah, moleque, o Rota 44. Faz quanto tempo, Renan, que nós não furamos um programa? Faz bastante tempo, levando em consideração que nós começamos há 2 meses, né? Tá muito bom, não tá? Hoje com a presença ilustre do meu amigo, meu querido irmão Peruca. Salve Cleiton Cetim, presente nos estúdios, fora as outras 17 pessoas que compõem a nossa equipe de staff. Obviamente, maquiagem, beijo pra Maiara que tá ali, ó, tem uma turma legal aqui. É muita gente que trabalha aqui para receber artistas como o que nós estamos recebendo hoje. Um cara que faz humor, é da nossa região, ele descobriu... Bom, eu não vou contar a história dele. Tô falando do Gui Santos. E aí, meu irmão, como é que você tá? Muito prazer, felicidade grande estar aqui com vocês. Estou muito feliz, muito honrado mesmo. Obrigado pelo convite. Prazer. Muito obrigado mesmo. Todo meu, irmão. Cara, a gente tava conversando aqui antes de entrar no ar e ele me contou um pouco da história dele, ele vai contar de novo. Que história, hein, mano? Do nada você meio que resolveu começar no humor. Como é que é? Conta a história de como que você chegou no que você tá fazendo hoje. Meio que aleatório. É aleatório? Meio aleatório. Na verdade, tudo começou no teatro, né? Você fazia teatro? Comecei no teatro. De repente eu estava em casa, eu sou uma pessoa que assiste muito da televisão. Era noveleiro, Usurpadora, Café com Aroma. Eu gostava de novela. E eu gostava muito de TV. A Pícara Sonhadora? Também. Pícara Sonhadora é um clássico. E aí, zapeando na televisão, eu parei na cultura. E naquela época, lá para 2006, passava um programa chamado Senta Que Lá Vem Comédia. Era um programa onde eles gravavam espetáculos dentro do teatro, espetáculos de comédia, e depois exibiam na televisão. E aí eu assisti aquilo e falava, caramba, eu quero fazer isso, eu gostei. Esse Senta Que Lá Vem Comédia é um anacrônico, não é nem anacrônico, é uma cópia do Senta Que Lá Vem História, do Castelo Rá-Tim-Bum, não é? Sim, sim. Pode crer. Tá tudo lá dentro, né? Na cultura, tudo lá dentro, então tudo pode. E aí você viu? Assistindo uma peça de teatro, eu me diverti muito assistindo na TV. Na televisão, sentado sozinho em casa, eu falei, caramba, que negócio gostoso, prazeroso. Eu gostaria de estar do outro lado agora, em cima do palco. Fazendo isso. Em cima do palco. E aí, na mesma semana, acho que é coisa divina, na época a gente tinha aquelas nossas contas de energia, né? E vinha um folderzinho junto com como posso dizer, com o que iria acontecer no mês. Agenda cultural. Agenda cultural, obrigado. Agenda cultural da cidade. E lá estava escrito que tinha inscrição para fazer curso de teatro no Centro Cultural de Mogi Guaçu. E aí eu falei, é para ser. Aí você já... Comecei a fazer teatro. Foi tipo um sinal, né? Sim, foi algo de outro mundo. Pode crer. E aí, eu assistindo tudo mais, deu essa vontade, comecei a fazer o curso e me identifiquei com a comédia. A partir daí eu comecei a fazer mais peças teatrais voltadas para comédia. Saí do Centro Cultural depois de fazer 2, 3 anos lá. Montei um grupo de teatro com colegas alunos lá também. Da mesma turma ali. Da mesma galera, a gente se encontrou, se uniu, viu que tinha uma conexão artística e falamos, vamos trabalhar junto. E é legal, cara, eu não sei se você pensa assim também, mas é legal que o teatro, esses cursos de artes, né? Muita gente fala, mas eu não vou ser um ator, eu não vou ser um desenhista, um pintor, não vou ser o Picasso. Mas é legal que esses cursos voltados para a cultura, seja ele qual for, você constrói uma amizade com gente maneira, né, velho? Que fala a sua língua, não é? Eu acho de extrema importância, quando a pessoa fala, eu sou extremamente tímido, a primeira coisa que vem na cabeça, vai fazer o teatro, vai fazer um curso de canto, de coral, vai fazer um curso de música, de orquestra, qualquer coisa que envolva mais pessoas, porque é extremamente importante. Mesmo que você não vá seguir carreira, nem é obrigatório você seguir carreira nem nada. Você vai desenvolver uma ferramenta nova, né? Sim, e é extremamente importante que você acaba conhecendo pessoas de vários tipos diferentes de cultura, de conhecimento, porque cada um de nós temos uma vivência. A partir do momento que você sai fora da sua caixinha e você conhece a vivência do outro, você se constrói como pessoa muito mais. Então, além de ajudar na questão da timidez, é uma construção para a pessoa no social muito grande. E principalmente para você colocar uma criança, é fundamental ter junto à parte da escola, da educação na sala de aula, paralelo, né, ter essa parte cultural também, seja lá qual for, canto, dança, teatro, é super importante para a construção dela como pessoa na sociedade. Porque explode a mente da criança, do próprio adulto. Se você tem 30, 40 anos, tem vontade de fazer, faça, né, cara?
E essa questão da amizade, principalmente, que eu comecei em 2006. Eu tenho pessoas que estão na minha vida até hoje, que não saíram. Você começou em 2006? 2006. Pô, faz quase 20 anos. Por aí. Vai fazer 20 anos em 2026. Isso, Caraca. quase 20 anos já. Nossa, bastante tempo, hein? Muito tempo. E aí, cara, o que você acha que o teatro mais te trouxe como ferramenta? Qual foi a ferramenta fundamental que ele veio somar na sua vida? Além de vocação, né? Porque você seguiu. Você fez em 2006 lá o curso, né? Uhum. Você seguiu, tá fazendo até hoje. Mas qual a ferramenta que você fala, putz, eu descobri isso no teatro e foi fantástico descobrir isso na minha vida? Acho que uma facilidade maior para lidar com o outro. Porque você acaba criando, principalmente dentro do teatro, que quando você convive com muitas pessoas, que não depende só de você. Que você precisa sim do outro. A ajuda do outro é importante. É necessária, tanto né? em cima do palco, como na frente, como atrás também, nos bastidores, na hora de você ensaiar, na hora de você correr atrás das ferramentas para fazer o projeto final ele chegar lá e ser executado. Então isso me fez criar uma percepção diferente da importância do outro na minha vida. Pode crer. Tipo no trabalho, no convívio familiar, em todos os âmbitos é de extrema importância você validar e principalmente você, como eu posso dizer, valorizar o outro dentro da sua vida. E outro, né, cara? E outra coisa, você vê hoje tem muitos adolescentes, os mais jovens que estão começando na internet, fazendo vídeos e tal, tem até um ótimo desempenho na frente da câmera sozinho no seu quarto, mas saiu desse ambiente controlado, já não tem tanta habilidade, não consegue conversar direito com as pessoas, é uma outra vibe. Sim, sim. Porque o teatro você tem que lidar com a plateia, além de ter que lidar com o outro, né, cara? Te traz uma segurança maior para o depois. Eu tive uma mudança muito grande na forma de eu conversar com as pessoas. Eu só estou conseguindo trocar essa ideia com você de forma tranquila, relaxada, por conta da minha vivência no teatro. Tanto que tudo que eu consegui construir em termos de profissional baseia-se nessa questão de poder conversar, falar, questão de, na hora de fazer uma entrevista de emprego, Sim. deixar claro o meu posicionamento com relação ao que eu pretendia dentro da empresa, de falar sobre os meus projetos, sobre aquilo que eu sou. Tudo isso vem da vivência do teatro, dessa segurança que o teatro me trouxe na hora de, vamos dizer, de me vender para os outros e até na parte artística também vender o meu trabalho, vender o meu projeto, meu produto, que sou eu mesmo, no caso. O artista tem que se vender, né? Tem que saber vender o seu principal produto, que é a si mesmo. Sim. Eu estava eu estava ouvindo uma entrevista do Mion, do Marcos Mion, e ele estava dizendo que ele estava em depressão porque ele perdeu o irmão dele, e a mãe dele é psicóloga, falou assim, você vai sair dessa depressão fazendo teatro. E inscreveu ele no curso de teatro, foi quando tudo começou. O Marcos Mion, ele entrou no curso de teatro para tentar se blindar dessa depressão que ele estava sentindo porque o irmão dele tinha falecido, eu não sei nem o motivo, também não preciso saber. Então, você vê como ele se descobriu no negócio que ele foi buscando outra coisa. E às vezes o cara precisa aprender a falar melhor, uma oratória melhor, saber escutar o ator. O melhor ator, além de decorar os seus próprios textos e interpretar, é aquele que consegue ouvir o outro ator no palco, não é? Perfeitamente, até na parte que quando você vai construir um personagem, aquele processo de criação do personagem baseia-se em você conhecer uma história, né? A partir do vou interpretar um médico. Para que eu interprete um médico, eu tenho que estudar, eu tenho que ter uma pequena vivência, né? O laboratório, Exatamente, o laboratório, que é justamente você ouvir de quem viveu aquilo, para você assimilar o máximo possível, para você poder transpor aquilo para dentro da tela, para cima do palco, para você trazer o máximo de verdade que você conseguir através daquela experiência que você vivenciou, que você ouviu ele experimentar e que ele te passou. Então você precisa ouvir bastante, tem que estar sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor, para você assimilar o máximo de coisa possível. Afinal de contas, a gente está no palco, na TV, representando a sociedade, então a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Exato. Né? E outra, eu não sei se vai caber o que eu vou falar aqui, mas o ator, seja de teatro, de TV, ele tem uma das poucas profissões que ele consegue ter pelo menos uma vivência de outras vidas, né, meu? Porque o artista,
Meu, você pega, hoje você é um médico, amanhã você é um ladrão, no outro dia você é um presidiário, no outro dia você é um drogado, né? Tem essa troca de vida que o artista tem que propor no teatro e ele acaba vivendo isso no seu dia a dia, durante aquele personagem, não vive, mano? Sim, com Porque certeza. eu fico imaginando, não, mas eu saio do personagem, tudo bem, mas, meu, o cara não pode esquecer daquilo, né, meu? Então ele meio que... Tem um filme do Jim Carrey, como é que chama a peruca? Andy... Que o Jim Carrey ficou 6 meses no personagem. Andy alguma coisa, cara. É um ótimo filme, cara. E depois você vai ver os bastidores, ele... Mano, ele ficou... chato, sabe? Ele entrou no personagem do cara não saía, dia e né? noite, Ele falou, mano, eu vou ficar 6 meses, durante a gravação inteira eu vou ser o cara. E ele ia embora, ele ficava pelado igual o cara, enfim. E tem muito artista que fala, não, ator que fala, eu saio do personagem quando eu saio dos estúdios. Eu não sei, tem como sair totalmente do personagem, meu? Sair do personagem você acaba conseguindo sair porque você não transmite pra você os pensamentos dele. Sim. Mas os ensinamentos que você constrói pra descobrir quem ele é, se mantém. Tem que ficar. Por exemplo, você vai interpretar um médico. Se você passou por todo um treinamento, um curso de sobrevivência para interpretar esse médico, para poder fazer reanimação, fazer aquela massagem cardiovascular, é um ensinamento, um aprendizado que você vai levar pro resto da vida. A vida inteira. Você vai ter um pouco de médico, né, cara? Tipo, eu interpretei um bombeiro civil. Eu vou conhecer por dentro como é a vivência de um bombeiro, vou saber como é o trabalho dele e é coisa que eu vou levar para a vida inteira como aprendizado. Pode ter muita coisa que eu não vou usar, mas numa roda de amigos, numa conversa de bar, se alguém entrar num assunto sobre, eu tenho aquele pequeno conhecimento por causa da vivência quando eu interpretei aquele personagem. E outro, imagina se o cara interpreta um assassino, ele não sai do personagem, vai embora, quer matar os outros, aí é ruim demais, né, pai? Aí não dá. Ô Gui, mas e aí, mano? Você fez teatro, você fez alguns espetáculos, mas aí você falou, não, bagulho louco mesmo é o stand-up. Parece que você tá fazendo stand-up agora, pelo que eu tô sabendo, né, meu? Sim. Na verdade, como é que foi essa transição? Eu fui morar em São Paulo em 2014, no pensamento de fazer faculdade de teatro, né? Cheguei a iniciar, mas não deu certo, não consegui prosseguir. Mas nesse meio do caminho, eu fiquei em São Paulo 8 anos, voltei recentemente para morar em Mogi Guaçu. Você voltou para Mogi agora, definitivo. Graças a Deus temos mais um artista presente. O bom filho a casa toda. Isso é que da hora, velho. Aí eu fui com essa intenção de fazer teatro em São Paulo, fazer faculdade, né, agregar mais conhecimento. E eu conheci o stand-up. Nesse meio tempo, já tinha visto muita coisa. Parte da minha referência de comédia por exemplo, Melhores do Mundo, Barbichas. Os caras que são os caras são inspirações, né, cara? são maravilhosos. E aí, a gente, na vida da gente, a gente acaba sendo brincalhão, a gente tem um pouco de humorista. Numa roda de amigo, num churrasco, você faz uma brincadeira, alguém tropeça, você vai lá e faz uma brincadeira, exagera, imita a pessoa caindo, né? E nisso eu fui percebendo que eu comecei a criar pequenos textos. Você tinha já facilidade para isso? Sobre o meu cotidiano, sobre as coisas que aconteciam comigo. E aí eu percebi que aquela estrutura de piada, de brincadeira, poderia se tornar um texto de stand-up a partir do momento que eu comecei a conhecer o stand-up. E um belo dia eu estava indo pro trabalho, pegando ônibus lotado em São Paulo, como sempre. Nossa, lá é cruel, né, cara? O ônibus lotado às 6 horas da tarde e tem gente sentada no colo do motorista. É bizarro. Aí eu tava indo pro trabalho... Trocando a marcha pro motorista, né? Tô ligado. Pra isso que eu sentava sempre no fundo. Sentava no fundo. E aí eu mexendo nas minhas redes sociais, né? Eu olhando assim, eu vi que aqui em Mogi Guaçu, fala como se estivesse no Guaçu. Ali no Guaçu, né? Ia ter um concurso de stand-up. No espaço, num barzinho, né? Que hoje, infelizmente, já não tem mais. Os caras lá, eles apoiavam muito a galera de comédia. A Estação do Chopp. Estação do Chopp, ali atrás da antiga estação... Da biblioteca. Da biblioteca, tinha biblioteca. E aí, isso em 2015 eu já estava quase um ano em São Paulo. Eu vi lá a postagem e eu resolvi, poxa, acho que eu vou me inscrever. Você já era ator? Já tenho, noção de palco eu já tenho, não tinha timidez, né? Segurança para poder subir lá e falar, eu tinha. E aí eu comecei a conversar, peguei, vou arriscar. Mandei mensagem pro pessoal lá, viu? Ainda tem espaço para mais pessoas? Aí falou, tem. Então pode colocar meu nome.
Tipo, até então eu não tinha texto nenhum. E faltava quanto? 2 semanas. 2 semanas pra você criar um texto. Por quê? Não, peraí. A galera, às vezes, fala stand-up, vê o cara brincalhão no palco, contando história do dia a dia dele, e fala, puta, esse cara foi lá e ficou contando história 1 hora e levou meu dinheiro embora. É isso mesmo ou não? Não. O cara do stand-up, ele tem que ter uma preparação, tem estudo, tem que criar alguma coisa, ou ele chega lá e fala o que ele quiser? É totalmente o contrário do que você falar, é só ir lá e fazer. Não é? Não, isso que você falou de tem que fazer alguma coisa, sim. Existe todo um processo. Tem que criar algum... O que acontece? A primeira coisa que você tem é normalmente aquele pequeno insight. Sim. Que é aquela questão de você ter o começo da ideia. Aquele fragmento da piada, aquela coisinha, só que daí você precisa estruturar. Porque o stand-up ele é composto por um storytelling, né? Por uma história, para você chegar no punchline, começo, meio e fim. que é a piada. Então você constrói todo um processo para você chegar naquele final, que é basicamente você entregar uma coisa para o público, para que ele ache que é, e você faz justamente o contrário. Que é justamente você trabalhar essa questão da surpresa. Sim. A piada é uma surpresa. É você entregar o inesperado. Senão não tem o riso, né? Se o cara já tá esperando. E é isso que acontece, para que você chegue nisso, você tem que trabalhar uma estrutura que seja coesa e faça sentido. Sim. Né? Não tem como eu fazer uma piada que eu tenha um final que é para ser engraçado se eu não tenho todo um começo que chegue nesse final. Pode crer. Então é necessário um estudo, é necessário um ensaio, porque a forma com que eu falo pode ser o que faz a risada ou não. Às vezes uma vírgula bem colocada, uma pausa dramática. Exato. A gente tem vários tipos de humor e vários tipos de humoristas diferentes. Você viu eu aqui já falando pausa dramática? Já tô ficando um expert. Caveira! Já tô ficando um ator, bem! Pausa dramática. Isso existe, não existe? Ser ou não ser, eis a questão, Eis né? a questão, agora com fone no orelhão. Pausa dramática existe, não existe? Não com certeza, com certeza. Com certeza. A pausa dramática ajuda a você criar no público a expectativa para a sua entrega. Pode crer. Né? Fica todo mundo... E aí vai vir. E aí é onde você entrega. Você sacia essa fome que o espectador está tendo. Você gera Cara, no digital você gera a escassez, vem aqui, deixa o gatilho prontinho e aí dispara. Deleite-se. Exato. Deleite-se. Exatamente isso, exatamente isso. E aí você tem vários tipos de humoristas. Por exemplo, o Thiago Ventura. O Thiago Ventura ele é um humorista muito físico. Ele usa muito da fisicalidade. Sim. O Thiago Ventura ele não precisa falar muita coisa. Ele não simplesmente eu tava soltando pipa. E vem já o corpo. Vem aqui, Ele traz pro corpo. E a graça tá no corpo. Ele é muito físico. Ele consegue trazer a pessoa, colocar a pessoa na situação que ele está descrevendo. Exatamente. Corporalmente, né, cara? E aí você tem um inverso, que é, por exemplo, o Afonso Padilha. Que ele só fala, né? O Afonso Padilha ele tem um texto incrível. O texto dele é maravilhoso. E ele é todo baseado no texto. Ele tem uma estrutura justamente de storytelling, dessa história para chegar na piada. O storytelling é uma coisa puxando a outra, né? O texto inteiro está todo interligado. Está tudo amarrado. E ele consegue amarrar muito bem, porque ele começa o texto dele, por exemplo, com um grupo de piadas, e você vai acompanhando aquela história, vai rindo, vai se divertindo. De repente ele traz uma coisa que ele começou lá no começo, meio até no final do texto dele, e você se pega rindo porque ele já te preparou lá atrás. Pode crer. Ele te preparou para você dar essa risada. Já deixou ser ancorado lá atrás. Exatamente, exatamente. Então tem essas variações, né? Eu vejo a comédia muito parecida com, principalmente a comédia stand-up, com a caricatura. Caricatura? Por Sim. quê, cara? O stand-up, ele assim como a caricatura, ele exagera. Sim. Só que no caso do stand-up, normalmente a gente exagera uma situação, né? A caricatura você tem lá, o caricaturista você chega, senta e ele vai e começa a te observar. Ele pega os seus pontos principais. Pega alguns pontos, algo que ele pode exagerar tanto para mais quanto para menos. Sim. Se você tem um nariz pequeno, ele exagera deixando menor ainda. O humor é a mesma coisa. Aquelas Branquelas, por exemplo, o filme Branquelas é um exemplo disso, de como eles exageram a piada de falar do físico um do outro, né?
porque a sua mãe não sei o quê e tudo mais. Essas coisas que a gente via muito na escola. Então você tem isso bullying, de exagerar. Né? Você acha que esse exagero... vamos pegar o caso do Léo Lins. Léo Lins foi massacrado. Sim, sim. Faz o quê? 1 mês, acho, 2 meses, não me recordo. Mas ele foi massacrado, até chegou a deixar o programa do Danilo Gentili. Por conta de uma piada que ele fez há 4 anos atrás e voltou agora. Repercussão agora, né? Você acha que foi justo esse massacre na rede, cara? Porque todo mundo que trabalha fala, pô, mas o humor não tem limite, pô. E ele tava num ambiente, eu mesmo, via piada, mas, cara, se colocando no lugar das pessoas, puto, o cara tava num espaço preparado para as piadas, sabe o estilo do humor do cara, que é o humor negro, ele vai falar um monte de absurdo, porque é o exagero da piada dele, então, o que você acha desse massacre que aconteceu com o Léo? Assim, é complicado porque é difícil a gente falar quando não dói na gente. Exato, né? Então, se teve alguém que reclamou, dependendo da situação, pode ter se sentido machucado. Mas entra justamente tudo aquilo que você mencionou da situação. Ele estava no espaço, um ambiente propício para fazer piadas, onde as pessoas que pagaram o ingresso sabiam o tipo de piada que ele fazia. Sim, não é o tipo de humor que eu gosto, não é o tipo de humor que eu curto, mas, por exemplo, eu não vou. Exato. Eu só não vou. Não gosto, não vou. Se você não gosta de peixe, você não vai na peixaria. Não é mesmo? Tipo assim, simples assim, velho. Seria tão mais fácil se a gente olhasse e ignorasse. Que, por exemplo, eles estavam no espaço de teatro e tudo mais, as pessoas foram lá assistir e tudo mais, só que daí foi filmado, passou para as redes sociais. Colocou na rede social. Então, você não gosta do Léo Lins. Você parou pra ver por quê, então? Exato, cara. E aí foi brigar com o cara. Eu passo reto. Não é o meu tipo de humor, então eu passo reto. Eu passo reto. Só que também tem aquela questão de o humorista, ele tem... Ô Renan, depois você pega um chá pra mim? O humorista, ele tem uma questão que ele tá sempre sendo visto. Principalmente esses de grande nome. E você, como comediante, tem uma escolha. Sim. Você pode ir por esse caminho e você também não pode não ir por esse caminho. Você pode escolher o seu caminho, né? Então, onde está a questão? Qual era o sentido da piada? A piada era relacionada a quê exatamente? Ele estava falando daquela criança necessariamente ou da situação da cidade que vivia numa seca, que ele quis brincar com a questão da particularidade daquela doença que envolvia a questão de líquido, excesso de líquido e tudo mais, né? Ele juntou os dois, né, cara? Então, tipo, se ele queria fazer uma crítica à questão social do abastecimento, da falta de água, teria outros caminhos que ele poderia ter seguido também. É uma escolha do comediante e ele acabou pagando por isso pela questão de ser um cara famoso. Se fosse uma pessoa de menor expressão, isso talvez provavelmente não iria acontecer. Provavelmente não iria acontecer. E talvez não, muito provavelmente ia passar despercebido por todo mundo. Também acho. Ô Gui, fala uma coisa, cara. Você tá no palco, você faz os stand-ups na região toda. Acontece muito do cara chegar no... Você fez o stand-up lá, beleza, fez o seu texto, o seu show, que agora a gente descobriu que é um texto, né? Acontece de você, acabou o show, aí você vai lá relaxar, às vezes com a família, com a namorada. Continua no ambiente ali, tomar um Guaraná e tal. Tem muito daquilo, velho, faz uma piada aí. Tem muito disso. E você tá ali só tomando um Guaraná, já acabou o show, né? E aí tem muito da galera contra você, o que você faz? Sou humorista, conta a piada aí. Tem isso, velho? Sim. É mesmo? Como é que você lida com isso? Tem muito disso. Eu costumo dizer que, cara, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Normalmente, se a pessoa está junto comigo... Se é um amigo e tal. Ela vai, até mesmo se não for, mas se juntou, tal... Surgiu a oportunidade de a gente sentar numa roda de pessoas e trocar uma ideia, vai surgir naturalmente momentos em que a gente vai fazer brincadeiras. Sim. E aí é onde está a tal da comédia que ele estava procurando. Porque é parte da conversa tradicional do dia a dia. Ela sempre vai partir da conversa tradicional do dia a dia. O que acontece é que quando eu estou no palco, eu sou uma persona. Exato. O Guilherme que está em cima do palco não é necessariamente o mesmo Guilherme que está aqui, agora
E também não é o mesmo Guilherme que daqui a pouco, mais pra frente, vai estar na casa dele. Exato. São completamente diferentes. Você está preparado no palco, você está preparado para o palco, com o seu texto, com o seu espírito. Exatamente. Não é? Exatamente. A energia é uma, a hora que você sai, a adrenalina baixa, não dá aquela relaxada? E às vezes é onde a pessoa pode até se frustrar. Porque se eu tentar fazer uma piada, alguma coisa apenas para fazer graça, para que ela se sinta bem, eu não vou ter a mesma entrega do palco. Porque eu não vou estar preparado. Só que se determinado tempo, essa conversa, esse diálogo, surge naturalmente uma oportunidade de fazer uma brincadeira, de fazer um exagero, de fazer uma caricatura da situação. Que já é natural da sua personalidade, né? Sim, sim. E é nessas ocasiões que às vezes as pessoas falam, puta que pariu, fui lá falar com aquele cara lá, chato pra boné. Pedi pra ele fazer um negócio, não fez, tal. Não é? Às vezes a pessoa encontra o artista numa outra situação, pede uma coisa, o artista fala não, e ninguém gosta de receber não. E aí o cara fica meio cabreiro com o artista, com aquele ídolo, né? Acaba falando mal das pessoas por conta desse não entendimento de que, palco é palco. É igual você chegar pro Neymar e falar, bate um melezinho pra nós ver aí. Exatamente. O cara jantando, exatamente. Bate um melé aí pra nós ver, faz um gol. A menos que o chefe de cozinha venha falar com você, você não vai lá pra cozinha dar os parabéns. Exatamente. Você não vai pedir pra ele... Mostra aí como é que você faz pra fritar aquele bife igual frita você me entregou. Frita um bife pra nós aí. Então, existe mesmo essa questão e a gente vê esse pessoal... Imagina se a moda pega e o cara chega pro cirurgião, faz uma cirurgia aqui, no meio do restaurante. Imagina o médico ter que operar o cara. Não existe, velho. Existe um ambiente, né, meu? Exatamente. E às vezes a pessoa... Às vezes não, boa parte dos casos que a gente vê, quando dá notícias de que a pessoa diz que não foi bem atendida, o artista não foi receptivo, na maioria dos casos desses grandes artistas famosos que estão nas televisões, nas grandes emissoras, é justamente no momento que a pessoa está de intimidade com a família, com os amigos, está no restaurante. Exatamente. Imagina, cara, você com a boca cheia de alface que você tá comendo ali. Não é o momento. O cara chega e fala, peraí, eu tô comendo aqui o negócio e puta. Tá tomando um café numa padaria, num restaurante, alguma coisa, pensando num problema que tem que resolver. Bateu numa o carro. Situação de não é o momento. A gente que é famoso, Gui, né? Você, a gente sabe como é que é. Nossa, eu não sou famoso nem dentro de casa. Não, a gente faz. Às vezes você tá comendo um salgado na padaria, na lanchonete, e aí passa aqueles fãs loucos por nós, né, velho? Ah, com certeza. Nós estamos acostumados já com isso. Vai fazer o quê? Eu costumo colocar um totem do meu lado, que daí tira foto com o totem e eu continuo fazendo o que eu quero. Eu tenho 3 sósias que andam no meu carro. Nem pagar a conta eu não vou, eu mando sósia. Perfeito. Paga a conta lá pra mim. É muita fama pra nós. Ah, não dá. Sair na rua não tem como. Eu parei de sair na rua. Eu moro aqui nesse estúdio aqui agora. Porque não... O negócio é trabalhar pela internet, assim, você não precisa sair de casa, as pessoas não precisam saber que você existe. E por falar em internet, cara, o Gui tem um canal magnífico no TikTok que ele faz os vídeos. Cara, passa suas redes já agora pra gente já deixar registrado. É bem fácil, na verdade, é só procurar o Gui Santos Stand Up. Tem um perfil no TikTok, onde eu faço vídeos diariamente, fazendo brincadeiras com notícias do dia a dia. Que é muito legal, velho, muito legal mesmo. Pego a notícia, vejo possibilidade de piadas e faço piadas dentro dela. E também tem um perfil no Instagram, que também é o Gui Santos Stand Up. Lá eu também posto conteúdo, posto alguma coisinha. Pessoal, às vezes eu tô escrevendo um texto, alguma coisa, eu posto lá que estou fazendo, trabalhando. Então o pessoal que quer acompanhar alguma coisa lá tem a possibilidade de ver um pouquinho do conteúdo. Mas no TikTok, principalmente, é onde eu treino a escrita, treino a comédia, fazendo esses vídeos diários, fazendo essas piadas diárias com relação às notícias do dia a dia. E é tudo notícia real, né? Sim, é tudo coisa que eu pesquiso lá. A questão da escrita que você falou, da pesquisa, do humor não vindo do nada. Existe um processo todo de pesquisa, de estrutura para poder entregar depois o produto final. Tá, esse é o seu Instagram, né? Tem algumas coisas do TikTok no Insta também ou não? Tem no Reels, eu acho que eu postei do TikTok. Legal. Sem vídeo do TikTok. Mas então você pode procurar no TikTok e no Instagram o Gui Santos e segue que esse moleque mano, muito ele é muito bom, velho. E é o que eu sempre falo. Quando nós criamos esse podcast, né?
A ideia nossa é mostrar que o santo de casa faz milagre. Que sim, cara, Mojimirim, Mogi Guaçu tem muito, mas, mano, muito talento. Tem muita gente boa, seja na dança, nas artes plásticas, ator, stand-up. Cara, mano, você vê os vídeos desse cara, é muito louco. A mente dele, tá ligado? E o mais importante, é um cara que tá desde 2006 correndo atrás de um negócio que ele não tá querendo ficar rico fazendo stand-up, não é? Mas, meu, o artista não vive sem a arte. Não é meio louco isso, cara? Tipo assim, imagina quanta gente hoje tá assistindo esse vídeo, esse podcast e fala, caraca, eu sempre quis fazer isso, mas tive que trabalhar, desistiu, né? Você vê muita gente desistindo do sonho, cara? Sim, sim. Desde 2006, né, como você mencionou, então vão, sei lá, quase 20 anos de trajetória 20 anos, dentro das artes. Vai fazer 17, né? E nesse caminho eu passei por muitas pessoas. Que desistiram. Muita gente. Mais de 70% das pessoas que eu conheci pelo caminho, né? ficou pelo caminho, foram para as outras áreas por necessidade. Apesar de eu ainda continuar, tá buscando, acaba sendo um pouco de hobby mais do que trabalho. Hoje eu tenho um trabalho fixo, a quem ao universo da comédia, do stand-up e do teatro. Mas se dependesse de mim, eu pudesse levar a arte e também trazer o sustento para dentro da minha casa, seria a minha única alternativa, né, cara? Só seria isso para fazer, porque me dá prazer, eu gosto quando eu escuto a pessoa se divertindo, dando risada. Poder chegar num ponto onde a pessoa vem e fala para você, poxa, muito obrigado porque eu tava num dia triste, tava num dia, não foi tão legal, briguei no trabalho, e eu consegui aliviar, relaxei. Isso Você legal, me ajudou né? a relaxar. Eu falei, poxa, que bom. Que eu pude fazer isso, né? Que bom que você passou por um momento de alegria, de paz, de relaxamento. E que bom poder fazer parte disso. E o que você acha que falta, cara? Porque a gente vê a facilidade, às vezes, de algumas castas, né? O pai indica o filho, que indica o irmão, que indica a tia. Você vê grandes emissoras, pessoas com espetáculos grandes em São Paulo. É meio que uma galerinha meio que tá ali sempre junta. No interior é mais difícil. Para nós do podcast aqui é um exemplo disso. Para você que vai montar uma peça também. O que você acha que falta no interior? Por que a gente é tão... Não é mal visto, é tão desincentivado a continuar no que a gente se propõe a fazer? Eu acho que justamente a palavra-chave é o incentivo. É justamente isso que falta. O apoio, o incentivo, e não apoio apenas tapinha nas costas, boa sorte. Que legal, irmão. Porque a hora que você fez sucesso, não é apoio, é pegar fácil, carona, né, mano? Aí é pegar fácil, carona, aí é pô. fácil. Quantas vezes, enquanto eu estava na minha trajetória estudando teatro, fazendo as peças, os cursos, eu já ouvi as pessoas me perguntando, o que você faz da vida? Eu faço teatro. Não, mas e a Globo? Nossa. Mas por que você não está na novela? Por que você não está na Globo? Cadê as novelas? E não é assim. Tantos bons artistas que a gente tem aí que se passaram na TV foi por pouco tempo. Claro. O Grupo Melhores do Mundo mesmo. Ele é uma referência no que diz respeito ao humor no teatro e poucos deles passaram pela televisão. E a história deles é toda voltada dentro do teatro e eles são referências hoje que são exemplos e espelho para qualquer artista que trabalha comédia, queira viver disso, eles são uma referência máxima. Os Melhores do Mundo é o do Joseph Klimber, né? Exatamente, Joseph Klimber. Clássico, Joseph Klimber. Hermanoteu na Terra de Godard, maravilhoso também. Exato. E quando eles começaram, porque eles têm mais de 25 anos, eu acho, né? Nossa, bem mais. É uma galera que, puta, isso que é legal, os caras acabam conseguindo viver do sonho, vivendo da arte, né, mano? Sim, o que pra nós no sim. interior é um pouco mais difícil. E aí você vai olhar a trajetória deles, mesmo morando em grandes cidades, grandes capitais, passa um perrengue. Pesado. Pra gente acaba sendo maior ainda porque não existe a possibilidade da grande visibilidade. Pra gente ter a grande visibilidade, a gente tem que sair. E nem sempre a gente quer sair. É isso que é o foda. Eu tinha um amigo, cara, ele tinha uma banda, um grupo de pagode. Eu tinha um amigo, não tenho esse amigo ainda, e eles também têm um grupo de pagode ainda. Não vou falar o nome agora aqui, porque eu não... E eu me lembro que um dia eu falei, ei, mano, me passa seu telefone.
Aí ele falou, Clebão, eu mudei de telefone, é esse aqui agora. Aí 011. Eu falei, ué, por que 011, cara? Você mora aqui, é 019. Por que você tá com esse chip aí, isso aqui? Ele falou assim, cara, depois que eu passei o meu telefone para 011, eu comecei a vender mais show. Porque a galera daqui da nossa região acha que eu sou de São Paulo e aí fala, não, eu tô trazendo uns pagodeiros de São Paulo, os caras são bons. Olha pra você ver a que ponto chega a mente dos contratantes e talvez dos patrocinadores da nossa região, do interior, não da nossa região. O cara, só porque via no telefone 011, achava que os malucos eram melhor do que os caras daqui. E contratava. Na hora que chegava lá, eu conheço você. Mas meu telefone é de lá agora. Ah, então tá. Eu, enquanto estava na companhia de teatro aqui em Mogi Guaçu, no caso, né? A gente vivenciou uma situação parecida. É mesmo? Nós tínhamos um grupo de teatro, né? Na época nos chamávamos Baú da Arte. Né, Baú da Arte. Baú da Arte. A companhia Baú da Arte. Uhum. E nós fomos um pouco inventivos no sentido de como a gente iria divulgar. Botamos carro de som na rua e tudo mais. Chegamos no dia do espetáculo. Chegaram pra gente e falaram, olha, vocês foram do grupo da cidade que trouxeram o maior público. Um dos poucos que conseguiu trazer uma grande quantidade de público como essa. Casa cheia e tal. Casa bem cheia. E depois a gente ficou sabendo que as pessoas, meio que comentando depois desse espetáculo e tudo mais, que achavam que nós éramos de fora. Por isso que, vamos lá ver esses caras que são bons. São de fora. Nós não éramos um grupo conhecido na cidade, a gente estava se formando naquele momento. Pode crer. Né? Grupo formado por ex-alunos do Centro Cultural de Mogi Guaçu. Escola de teatro do Centro Cultural. Centro Cultural de Mogi Guaçu. Olha que legal. Aquele lugar, para mim, eu tenho um carinho gigantesco por lá, porque foi lá onde eu tive acesso ao teatro, lá onde eu tive acesso às pessoas que eu conheci, que eu vivenciei. A professora que me deu aula, ela depois virou diretora, Roseli Coelho, virou minha diretora no espetáculo. A gente fez vários projetos juntos. Ela é ótima. E outra, tanto a Prefeitura de Mojimirim, de Mogi Guaçu, cara, elas apresentam professores nessa parte cultural, de arte, fantásticos, né, meu? Sim. São caras de nome e renome. Sim. Não é um maluco lá que acabou de, sei lá, cantar parabéns e acha que sabe cantar para ensinar aula de canto. Não. É um cara que tem uma puta numa bagagem. Extremamente competente. O professor de artes é outro cara ferrado. Então, mano, se você quer fazer teatro, seja a idade que for, vai fazer, velho. E assim, eu digo isso como uma pessoa que teve a experiência aqui no interior e também fui buscar conhecimento fora. Sim. Eu fiz curso de teatro em Paulínia também. Paulínia é um centro, né? Agora não tá Sim, mais. Era o Centro Nacional de Cinema. Tem uma escola fantástica lá, né, cara? Um teatro monstruoso. Sim, você fez lá? Tive o prazer tive o prazer de apresentar lá. Danny Glover veio pra cá participar de evento em Paulínia. Conhece o Danny Glover, Renan? Sabe o que é Glover? É o Danny. Sabe quem é Danny? É Glover. Sacou? O cara que matou o Predador além de Arnold Schwarzenegger. Verdade! O cara sabe das coisas aqui, hein? Eu sou nerd. Você gosta? Eu sou nerd. É mesmo? Senhor dos Anéis, Homem-Aranha, eu sou nerd. Ah lá, velho, pode crer. Então você tá assistindo A Casa do Dragão? Ainda não. Não? Ainda não comecei. Tô esperando passar alguns episódios pra maratonar. Eu fiz a cagada de começar, velho. Assisti ontem o episódio 3, já tô esperando domingo sair o quarto. Já dá aquela coceirinha, aquela ansiedade, né? Péssimo, é complicado. Quando eu comecei a assistir o Game of Thrones, já tinha acabado. Então, mano, eu tinha todas as temporadas. Imagina, eu nadava de braçada. Aí, agora eu entrei nessa vibe. Eu sou cinéfilo, tenho um cômodo lá em casa que é só de DVDs que eu tenho. Sério, cara? Game of Thrones, tem o box da série. Tem? Sobrenatural, a série Sobrenatural dos irmãos Winchester, tem o box das temporadas. Não, eu tenho mais de 300 filmes lá que eu compro, eu adoro colecionar e adoro assistir filme. E essa parte de assistir filme, TV, enfim, você acha que te ajudou nessa sua formação? Com certeza. É mesmo? Nossa, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Basicamente, antes de começar a fazer o curso de teatro lá em 2006, anterior a isso, meu convívio social era na escola, só. E em casa eu ficava assistindo televisão. Só TV? Era noveleiro, ficava assistindo filmes, séries e muito da... Chaves ou não? Sim, com certeza. Chaves é um... Chaves, Chapolin é clássico. Adoro Chaves, velho. E Jim Carrey. Jim Carrey. Carrey é um professor incrível. O cara é muito... O cara é ninja, né? Tudo que ele faz é maravilhoso. Então tudo começou aí. Essas foram as primeiras referências. Eu tive facilidade para fazer humor quando eu comecei a fazer o teatro,
por conta de consumir esse tipo de conteúdo. Pode crer. Os filmes do Jim Carrey, Debbie Lloyd, Ace Ventura. Ace Ventura. Foi, de certa forma, uma escola. Não, e outra, se você gosta de assistir filmes e tem inspirações como atores como Jim Carrey, enfim, é só copiar, não é mesmo, velho? Não tem muito segredo assim. Eu falo assim, eu quero ser um ator. Começa a pegar os atores que você se inspira, que você gosta, gosta, e começa a treinar as cenas que esses caras fazem. Depois, quando você chegar no primeiro curso de teatro, você já vai estar muito mais preparado, né? E agora com a ferramenta da internet tão potente que a gente tem hoje, que as coisas vêm em milésimos de segundo, nada impede de você pesquisar sobre a vida desse ator e ver as referências. Exato. Quais autores eles leram, né? Você tem Stanislavski com livros maravilhosos para você estudar. Você não precisa estar fazendo um curso ainda, mas se você quiser, antes de começar, já saber, conhecer alguma coisa, lá você tem acesso a esse tipo de conteúdo. E não é difícil para você começar. E o que é difícil é você querer continuar. Continuar, porque muita gente disse pra você que não ia dar certo. O tempo todo. Toda hora. É mesmo? O tempo todo. E como é que você lida com isso, velho? Porque nós que somos artistas, que vamos todos os dias escutando que não vai dar certo, que para com essa loucura, para de gastar dinheiro com isso, a gente já sabe, do que a gente está falando. Mas como é que você lida com isso? Porque além de o seu interior, né, a sua inteligência emocional ter que ser muito forte, muito bem trabalhada para encarar isso, como é que você lida isso com a família, sabe? Aquelas expectativas de tipo, puta que pariu. Porque a gente sabe que talvez a gente faz pelo gosto de fazer. Mas às vezes a família fica esperando você fazendo Titanic. E, mano, não é todo mundo que vai ser o Leonardo DiCaprio. Mas como é que você lida com as pessoas que fazem esse tipo de pergunta? E a Globo, mas você não vai ser o Leonardo DiCaprio? Quando que você vai para Hollywood? Como é que você trabalha a inteligência emocional? Até para quem está assistindo, entender. Pô, mano, quer fazer? Vai, acredita em você. Como é que você lida com isso, cara? Eu acho que assim, a parte mais importante é você encontrar dentro de você se é isso mesmo que você quer. Te faz bem? Se te faz bem, continua. O outro não importa, né, mano? Continua. Mas não vai me dar dinheiro. Ok. Tem o seu emprego, o seu sustento e tudo mais, mas se você gosta, arruma um tempo para você fazer por gostar. Exato. Não para. Eu sempre continuei porque sempre foi uma coisa que me deu prazer em fazer. Se eu fosse fazer pensando, putz, eu preciso ganhar dinheiro com isso, eu não teria chegado nem naquela competição que iniciou no stand-up. Pode crer. Nem ali eu teria chego. Eu fazia teatro, eu estava nas peças porque eu amava estar ali, estar com aquelas pessoas, porque você pode perguntar para a maioria, se não todos os atores, até mesmo os cantores, os dançarinos, quais partes que eles mais conversam sobre aquele determinado projeto. É os bastidores. Os ensaios. É os ensaios. E aquilo é uma coisa que não tem paga. Pode crer. Não tem paga. E essa questão das pessoas falarem e tudo mais, tem a contrapartida. Porque tem aqueles que apoiam. Tem, né? Tem aqueles que apoiam. Minha mãe sempre foi alheia ao que eu fazia. Porque ela nunca entendeu, né? Uma senhora já de idade, a escolaridade dela não foi muito longe. Uhum. Ela não tinha condições de ir me assistir, porque o centro cultural era longe de onde eu moro. E eu ia, no começo, eu ia a pé da minha casa. Eu moro lá em Mogi Guaçu, para os lados do IP. Nossa, então é uma distância longa, tipo uma hora mais ou menos de caminhada. Caraca. E no começo, quando eu comecei a fazer, eu queria tanto ir que eu ia a pé. Pode crer. E eu arrastei um amigo meu comigo. Ele não continuou, uma pena, ele é fantástico também, gostaria muito que ele tivesse continuado, mas enfim. É um outro talento que acaba sendo... Mas ele nunca deixou de gostar. E se chegar nele, cara, você tá com tempo livre, você quer fazer? Ele, quero. Ele vai embora, Nossa, que legal. Com um sorriso de orelha a orelha. E muitas vezes o pai dele ia buscar para voltar com a gente, porque adolescente, 16 anos, 17 anos, voltando 9, 10 horas da noite para casa, ele ia encontrar com a gente e subíamos junto para casa. E, tipo, se minha mãe foi assistir coisas minhas, foi 1 ou 2 vezes. Mas ela nunca, em momento nenhum, disse que era para me parar. Se te fazia feliz, tinha que continuar.
Isso é importante, né, meu? Vai. Tipo, eu passei em São Paulo, no que diz respeito a stand-up, eu passei por um momento que eu meio que parei. Tipo, você mencionou questões de depressão e tudo mais, eu passei por um processo de depressão. É mesmo, cara? Que eu não conseguia sair de casa. Era quase um martírio ir pro trabalho. E é uma doença, né, cara? Sim, de chegar ao ponto de eu começar a arquitetar desculpas para não ir trabalhar. Sério, cara? Porque eu não conseguia sair de casa. Mencionei a questão dos barbichas, que era uma inspiração e tudo mais. Tive uma vez a oportunidade de me presentear e assistir os barbichas, me dar de presente de aniversário, poder assistir o espetáculo deles ao vivo. E eu não fui porque eu não conseguia sair do quarto. Sério, cara? Eu não tinha vontade de fazer nada. Só o passar pela minha cabeça toda a trajetória de sair de casa até chegar lá, pode crer, me causava muita tristeza e me deixava para baixo. E como é que você saiu, cara? Porque é difícil, não é? Sim. Porque quem nunca teve ou nunca participou de algum processo de depressão na família, enfim, é químico, né? Na pessoa que está com depressão é químico. E tem gente que só consegue sair com tratamento, remédios. Como é que você se virou nessa sua etapa? Porque a comédia. Comédia? A comédia. Foi nesse momento em que eu comecei a fazer o conteúdo dos vídeos pro TikTok. É mesmo? E foi foi nesse ela momento. que te tirou do poço? Foi nesse momento. Eu comecei a pensar em coisas, em piadas e tudo mais, só que nunca saía do papel porque eu nunca ia pros lugares. Pode crer. Tipo, ou porque eu estava realmente cansado por causa da rotina de trabalho. Eu trabalhava em shopping lá em São normal. Paulo, 2 horas dentro de um transporte público lotado, abarrotado. E aí veio essa ferramenta que eu podia praticar. Porque, querendo ou não, eu estava o tempo todo praticando. Porque para quem quer fazer humor, direto, a escrita é uma ferramenta que você tem que estar lá direto escrevendo, praticando, porque você tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo ao teu redor. Ligado, tem que estar o tempo todo produzindo. Tum. E a grande maioria das coisas que você cria, talvez você não aproveita tudo, né, meu? Uhum. Você escreve bastante coisa, mas aí depois você vem filtrando. Como é que é? E assim, você começa escrevendo, né, o rascunho, né, vamos dizer assim. E aí você vai lendo, relendo, vendo. Será que isso funciona? Isso não funciona? Né? Peraí, isso aqui não está fazendo muito sentido com aquilo, deixa eu melhorar. E se eu fizer dessa forma, vai ficar melhor? Se eu trocar essa palavra por essa, vai ficar melhor? Deixa eu ver se eu usar essa entonação. Se eu falar mais alto nessa palavra, vai ser mais engraçado do que eu falar nessa? Tudo isso influencia. Pode crer. E tem que ter muito ensaio, cara, para fazer o stand-up? Tem. Tem que ter? Tem. Ensaio bastante? Tem. Sim. É mesmo. Você escreve o texto, monta ele inteirinho. Sim. Nesse momento eu estou justamente no processo de criação, de escrita e ensaio, que agora no final do mês vai ter o show do Igor Guimarães lá em Mogi Guaçu e eu vou fazer a abertura do show dele. Que legal, velho. É incrível, é uma experiência maravilhosa. Eu já conheci o Igor, né, em São Paulo, conheci ele lá. Casa lotada. E ele né? é lotada, graças a Deus. É uma experiência única, maravilhosa. E aí é muito importante porque é uma coisa que vai ter muita gente. É o momento de você mostrar o seu trabalho para sua gente, para o seu povo. Porra. Poder voltar a pisar no palco onde eu comecei ao lado de um cara que hoje é um gigante no humor, um cara que tem muito para ensinar, porque o pessoal conhece muito o Igor Guimarães, né? Ele nas telas, no YouTube e tudo mais. Eu tive o prazer de conhecer ele nos bastidores, fora dela. É mesmo, e cara. ele é um cara com uma extrema inteligência, ele é uma inteligência gigantesca. E você acha, é tudo de improviso, é tudo... Não, cara, quando você conversa com ele à parte, todos os livros, todas as pesquisas, tudo que ele fez para chegar aqui, tá demais. É mesmo? Demais. Ele é um cara espetacular que eu tenho como exemplo. E dá a impressão, vendo ele, parece que ele tira das coisas da cartola ali na hora, né? Não é. Mas é porque a cartola já foi bem recheada. Pode crer, a cartola dele tá Ela cheia. tá recheada. Pode crer. Né? Então tem tudo isso. O mágico, ele tá com o seu truque lá. Né? Tá pronto, né? Tá lá com ele. Pra gente é uma surpresa. Pra ele é uma coisa que já tá ali com ele. Já tá treinado, Já né? tá treinado. Então, demanda muita
pesquisa, muita preparação. Ver outros comediantes é muito importante para você ter as suas referências e para você entender onde aquilo funciona para você ou não. Existe hoje um mercado muito interessante dentro da comédia de você poder escrever texto para outro comediante. Sim. Às vezes eu escrevo um texto que para o meu tipo de humor não funciona. Um exemplo, a gente pegou os diferentes exemplos do Thiago Ventura e do Afonso Padilha. Às vezes eu estou escrevendo um texto que ele é muito físico, que para mim não serve, mas serve para o Thiago. Para ele vira, Eu tenho um texto, por exemplo, que fala sobre coisas de pobreza que para mim não funciona, mas pro Afonso funciona muito bem, que ele sabe entregar, ele sabe falar muito bem. Ele já tem um conteúdo desse. O Márcio Donato, ele tem um tipo de humor muito explosivo, um humor de revolta, de braveza, Então você pode, um texto onde você está xingando alguma coisa, está irritado com alguma coisa. É o mesmo esquema de vender uma música, né? Acaba sendo. Se você é um bom escritor, você consegue entregar para esses caras conteúdos e fazer dinheiro exatamente, até, né? Exatamente. Porque a gente tem que se despir dessa vaidade. Eu tenho que fazer aquele texto, porque fui eu que... Cara, nada a ver, né, cara? A possibilidade do seu texto estar sendo visto pelas pessoas, mesmo que seja por outra pessoa, fantástico. É muito legal. Por quê? Às vezes com você ele não funcionaria. Porque tem aquela questão da persona cômica. O cara tá preparado para aquilo, né, meu? É tipo você mandar o Neymar jogar tênis. Não vai casar nunca. Exatamente. Não vai dar certo. E, por exemplo, um cara que faz um personagem que ele é um bêbado. E ele executa muito bem esse bêbado. E eu tenho um texto que fala sobre essas questões de tá bêbado. Tá bêbado. Vai funcionar muito melhor com ele. É lógico. Ele tá preparado para isso. Porque combina com o perfil de comédia que ele faz. Pode crer. Então tem todas essas nuances que a comédia trabalha. E é justamente a questão da pesquisa, da escrita, do treino, da prática é que faz você chegar e entregar um produto bom que vai fazer a pessoa rir. O Gui, eu queria que você mandasse uma mensagem para a galera que está assistindo a gente agora. Sabe aquele cara que está com aquele sonho atrasado, aquele cara que está deixando de lado uma vontade, manja, seja qual for a idade, pode ser com 20 anos, pode ser com 40. Eu queria que você mandasse uma mensagem de um cara que está aí vivendo da cultura, não da cultura, você não está lucrando com a cultura, mas está se mantendo firme, está batalhando e com a graça de Deus está levando embora a satisfação, né? Toda vez que você faz um show, que você faz um vídeo, o vídeo desse moleque é muito da hora. Então eu queria que você mandasse essa mensagem, cara, para quem está em casa, sabe, sair do armário do artista, que tem tanto artista parado, velho, e não tem a coragem de iniciar. O que eu posso dizer é que se aquilo te traz uma felicidade, uma sensação de prazer, essa sensação de felicidade mesmo, de estar bem consigo mesmo, não deixe isso morrer. Hoje eu não vivo da arte, hoje eu tenho um trabalho fixo, mas eu posso me dar o prazer de estar fazendo o que eu gosto, mesmo que seja apenas pelo amor. Vale muito a pena. Então não tem por que você desistir pelos percalços da vida. Não se sinta na obrigação de que eu preciso fazer sucesso. O sucesso é você fazer algo que te faz bem. É o seu sucesso para você mesmo. Tem que fazer bem. Aquilo que eu falei da questão da depressão. Uma chave que virou foi quando um amigo meu, conversando por telefone, numa videochamada, eu falando que eu estava mal e tudo mais, mas eu estava fazendo os vídeos, ele falou, cara, não fica assim não, mano, as coisas vão melhorar, vai ficar tudo bem. E ele virou para mim, me passa seu endereço. Aí eu passei o endereço para ele, beleza, tô mandando para você uma ring light, aquela iluminação, para você fazer seus vídeos e você não parar. Pode crer. E ele te mandou. E olha que legal, cara. E isso me ajudou a não curar, mas a sair do fundo do poço da depressão. Saber que gente tá torcendo e te apoiando, né, velho? Isso é o mais importante, não é? E aquilo que eu comentei tem gente que critica, que fala e tudo mais, mas tem quem te apoie. Tem o cara que tá torcendo, né, velho? Então se apoie em quem te apoia. Exato. Faça questão daquele cara que faz questão de você. Cara, que fantástico, hein, mano? E foi aí que você falou, mano, eu não posso decepcionar esse cara, é mais ou menos isso? Não posso parar. Pode crer. Que louco, velho. Que legal. Mano, esse moleque, vocês têm que assistir o canal dele,
Que dia que vai ser o show do Igor? Dia 24 de setembro. Dia 24 agora desse mês. 24 agora. Eu não sei às se tem... 20 horas. 24. Então, acho às que 20 não horas, tem mais. Eu também tô achando que não tem Eu mais. acho que não tem mais, que já casa lotada e conseguimos esgotar tudo. Mas você pode comprar, tentar, talvez, sei lá, mais perto, abra algum tipo de venda. Dia 24, às 20 horas, lá no Tupec. Isso. Lá no Tupec. Meu querido Gui Santos e o Igor Guimarães. Vai ter um tal de Igor Guimarães também. O principal show vai ser desse moleque aqui. Irmão, uma satisfação te receber, que história linda que você tem. O prazer foi todo meu. Eu espero que você nos continue presenteando com os vídeos, com o seu humor, sabe? Trazendo para o interior essa força, porque eu sempre falo aqui, a gente tem que fortalecer os nossos, e a nossa casa, né? A nossa região, tem muita gente boa, tem muito santo fazendo milagre aqui, sabe? Aquela história de que santo de casa não faz milagre, de o cara ter que comprar um chip 011 para dizer que é de São Paulo, para ser contratado aqui, isso tem que acabar, velho. Tem muita gente boa fazendo o seu trabalho aqui, seja nas artes visuais, seja como ator, seja como stand-up, como dançarino, enfim, tem muita gente boa e eu acho que está na hora da nossa região começar a valorizar essa galera, valorizar o Gui Santos, valorizar o Kleber Cetim, valorizar o Renan Manara, valorizar o Peruca, porque é essa galera que faz a nossa região acontecer. E é essa galera que pode mudar a sua vida, às vezes num stand-up, num espetáculo, talvez num barzinho que os patrocinadores ajudaram a montar. Então, vamos tirar, né, meu, essa ideia de que, não, vamos contratar um cara de fora, ô louco, tanta gente boa aqui, querendo trabalhar, querendo mostrar o seu talento. E só precisa de uma oportunidade. Uma satisfação ouvir sua história. Obrigado, o prazer foi todo meu estar aqui. Muito que obrigado pelo convite. Você nunca pare, viu, irmão? Porque se você fizer o bem para uma pessoa, se fizer alguém sorrir, tá ligado? Você já mudou o mundo dessa pessoa. Então continue mudando o mundo das pessoas, porque é assim que a gente vai conseguir mudar a nossa sociedade e fazer o mundo que a gente mora um lugar melhor. Satisfação de ter aqui. Toda minha. @o Gui Santos. No TikTok, Santos Stand-up. O Gui Santos Stand-up. Isso. No Insta Insta, também no TikTok. No TikTok, isso. O Gui Santos Stand-up. Curta esse cara, que esse cara, ele é fera demais. E nós voltamos na terça-feira que vem com mais um Rota 44 Podcast. Beijo no seu coração. Caveira, não se esqueça, se um dia você ficar desesperado, não perca a cabeça. Que moleque doido! Eu tô virando comediante. Tchau.